você estiver. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Declare isso com força, com toda a força que você tiver. É pro nosso Senhor, igreja. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Amém. Continuando nesse espírito de adoração, continue colocando a sua mente no Senhor, continue orando ao Senhor. Queria ler com você Salmo 119, do versículo 1 ao 8. Acompanhe comigo essa leitura. Bem-aventurados que de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados que obedecem os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus estatutos. Então, eu não seria humilhada ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus estatutos, nunca me abandones. Amém. Vamos orar, queridos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra que acabamos de ler possa ficar gravada em nosso coração, Pai. Que a gente possa ser, Senhor, um povo santo e irrepreensível diante da tua presença, Pai. Senhor, que a gente não venha a um culto, a mais um culto e saímos daqui da mesma maneira que estamos entrando, Senhor. Mas nessa noite, Pai, trata em nós aquilo que precisa ser tratado, Pai. Tira de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Abra os nossos olhos, Jesus, para aquele pecado que possa estar oculto aos nossos corações, Pai. Porque eu sei que o Senhor se agrada, Senhor, em uma vida de santidade. O Senhor se agrada em uma conduta correta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guie para esse caminho. Não nos deixe, Senhor, caminhar por um caminho de perdição, Pai. Se há alguém aqui nessa situação, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos, Pai, para que o Senhor possa direcionar para o caminho correto, Pai. Porque hoje não vai ser mais uma noite que nós entramos aqui e sairemos da mesma forma, Senhor. Mas nós cremos, Jesus, no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nós cremos que o Senhor não nos abandona, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, por nunca ter nos abandonado, Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Antes de dar continuidade, eu gostaria de saber se alguém nos visitando nessa noite faz assim com as suas mãos. Não? Você que nos visita online, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Gostaria que pudesse abrir em Mateus 19, versículo 16 e 21. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Se quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouros nos céus. Depois venha e siga-me.
Por que eu escolhi esse versículo? Porque muitas das vezes a gente pode até fazer coisas boas, a gente pode ser uma pessoa boa, ofertar, dizimar, mas às vezes o nosso coração não está no Senhor. E eu refleti sobre isso porque às vezes a gente faz muitas coisas dentro da casa do Senhor, às vezes a gente pode até ser fiel ao dízimo e à oferta, mas às vezes o nosso coração, a nossa vida não é uma vida que agrada ao Senhor. Então, antes de você vir aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta, reflita aonde está o seu coração. Se o seu coração está realmente no Senhor, ou o seu coração está em riqueza, se o seu coração está em se amostrar para as pessoas, se o seu coração está em tudo aquilo que não seja o Senhor, como no caso desse jovem rico. Ele disse para Jesus que ele fazia muitas coisas, mas quando o Senhor Jesus fala para ele vender todos os seus bens, ele sai entristecido. Por quê? Porque o coração daquele jovem estava naquilo que não era para estar, que eram as suas riquezas, os seus bens. Então, que hoje, nessa noite, você possa vir dizimar e ofertar com um coração grato, mas entendendo que o Senhor é dono de todas as coisas, e entregue seu coração para Ele nessa noite. Amém? Amém. Nada não achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção vai acabar
Agora nós vamos fazer um momento de agradecimento, intercessão. Se você tem algo para agradecer ao Senhor, quiser se colocar de pé ou vir aqui na frente. E se você também quiser interceder pela vida de alguém que esteja com alguma enfermidade, se você quiser alcançar a vida, se quiser orar pela vida de alguém que ainda não foi alcançado pelo Senhor e quiser se colocar aqui na frente, também gostaria de chamar os aniversariantes dessa semana. Vitor Guedes Nascimento, para vir aqui na frente. Vivian Nogueira Bezerra. Diana da Silva Ribeiro. Edgar Mesquita Pires. Jane Conceição da Silva. Evelyn Regina Matos de Jesus Neres. Gabriele Avelino da Rocha. Larissa de Oliveira Bigli Defante. Patrícia Pereira dos Anjos. Juan da Silva Lisboa. Maria Adriana Costa Rodrigues. Se você não estiver aqui nessa lista, mas quiser vir aqui na frente ou representar alguém, gostaria de chamar a Nayara para fazer essa oração de intercessão e agradecimento pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar e te exaltar por tudo que Tu és. Queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pelos dízimos e ofertas, Senhor, aqui deixados no Teu altar. Queremos te pedir por cada ofertante, cada dizimista desta casa. Quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, prosperar, Senhor, na vida de cada um, que o Senhor não venha nunca deixar faltar. Senhor, abençoa essa obra, Senhor, que a cada dia mais venha crescer para a glória do Teu nome. Senhor, nesta noite nós queremos erguer a nossa voz e te pedir que o Senhor venha abençoar as pessoas que vieram até aqui à frente, aquelas que estão enfrentando problemas, dificuldades, Senhor, na Tua casa, ou, Senhor, na família, ou, Senhor, na vida financeira, vida profissional. Nós queremos interceder para que o Senhor venha entrar com a Sua mão forte e venha, Senhor, resolver, trazer alegria, trazer paz. Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer a cura. Aqueles, Senhor, que estão com problemas, Senhor, psicológicos, Senhor, mentais, que o Senhor venha trazer a Tua paz, o Teu equilíbrio, Senhor, o Teu Espírito. Senhor, nós intercedemos pela vida dos Teus filhos que entraram aqui, Senhor, se sentindo mal, Senhor, com um problema, Senhor, que vem, Senhor, trazendo angústia ao coração. Nós queremos interceder para que o Senhor venha trazer alegria, Senhor, de espírito, que o Senhor venha, Senhor, trazer o Seu vigor nesta noite, venha restaurar a vida dos Teus filhos nesta noite. E que eles venham sair daqui, Pai, assim como foi orado, Pai, que eles venham sair daqui diferente da maneira que entraram. Quero te entregar cada aniversariante, Senhor, que aniversariou durante a semana. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos com longos anos de vida. Que eles venham crescer, Senhor, em graça, em sabedoria no Teu Espírito. Que o Senhor venha continuar conduzindo os Teus filhos pelo Teu caminho. Ser com eles, Senhor. Abençoe os planos, Senhor, os projetos, os sonhos do coração. Que o Senhor venha guiá-los. E que o Senhor venha presenteá-los, Senhor, com aquilo que há de mais precioso, Senhor, que é a Tua presença. Que nunca falte na vida dos Teus filhos a Tua presença, Senhor. E que eles venham continuar sendo abençoados e usados por Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, igreja. Gostaria de chamar o pastor Diego. Fazer o anúncio antes. Graça e paz, igreja. Boa noite. Louvado seja o Senhor pela sua vida, hoje por mais esse culto. Quem estava aqui, os casais que estavam aqui ontem, dá um glória a Deus aí, ó. Glória a Deus, eu também estava e foi muito bom. Foi uma bênção que o Senhor fez aqui no nosso primeiro encontro de casais, com essa nova liderança da Joelma e do Wallace, com seus apoios. E nós louvamos a Deus pela vida desse casal, de cada um que tem aceitado esse desafio. E você que estava aqui ontem, foi uma bênção. Você que não esteve, não fique triste, porque vai ter uma nova oportunidade. Nós contamos com você. Como o pastor disse aqui, né, tudo que fazemos, cada encontro, os pratos que demos, os valores, nosso tempo, tudo aquilo é um investimento naquilo que nós acreditamos que Deus instituiu e tem se movimentado na sociedade, na igreja, que é a nossa família, o nosso casamento, e tudo isso está cooperando para o avanço da igreja. Amém? Eu também quero aproveitar, você está vendo essa camisa bonita aqui, ó, é a camisa de Missões Rio. E nós estamos nessa última semana de pedidos. Você que ainda não
adquiriu a sua, você pode fazer esse pedido com a Nayara, que orou aqui na frente, com a Adriana, com a Marta. Elas estão responsáveis por trazer essas camisas, o valor é de R$50. E para onde vai esse valor? Fica com a gente? Não, esse valor é destinado para missões. Então você vai estar adquirindo uma camisa bonita para você usar, não só nos encontros missionários, mas aonde você quiser. E também você vai estar contribuindo com essa obra linda que o Senhor está fazendo através da nossa igreja. Amém? Nós também estamos entrando, já está quase chegando, estamos finalizando o nosso mês de junho. E nós vamos entrar no mês de julho, o Impacto Missionário, Missões Rios. E nós contamos com você. O nosso próximo encontro é no dia 4 de julho, uma manhã. Nós vamos começar às 9, mas vamos chegar umas 8, um pouquinho antes para você que quer tomar um café, ter momento de comunhão. Nós vamos estar com uma manhã de capacitação missionária, instrução, palavra, oração, para que nós como igreja possamos nos movimentar. Talvez você esteja aqui e fale, eu quero contribuir, eu quero participar, mas eu não sei como abordar, eu fico inseguro, eu não sei como fazer. Então, esse é o momento de, como igreja, a gente se preparar para fazer a obra que Deus nos chamou para você fazer. Você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Clica lá no link lá do grupo do WhatsApp. Você pode pedir para uma das líderes ou qualquer liderança aqui da igreja que nós vamos passar para você que você possa se inscrever e participar das 2 ações missionárias que vamos ter nesse mês de julho, que é no dia 11, servindo a comunidade do canal em uma ação social e missionária, e também no dia 18, um evangelismo aqui urbano pelas ruas principais aqui. Nós vamos estar entrando em algumas ruas, abordando pessoas, orando, e vamos fazer um ar livre lá no largo, na praça ali de Vargem Grande. É, né, gente? É Vargem Grande, né? Então, você que pode, por favor, não deixe de participar, tá bom? Você também que é profissional, você pode cooperar aqui com a sua profissão, com a sua vocação. Procure uma das líderes. De repente, você não sabe, olha, eu sou um profissional, quero contribuir, mas não sei como eu posso. Como é que eu posso? Procure uma das líderes que ela vai instruir você. Você é barbeiro. A gente está precisando de barbeiro, assistente social, você que sabe medir pressão aí, assistente de saúde, você pode contribuir com a obra do Senhor. Amém? Sem mais delongas, pastor Diego está trazendo a palavra mais uma vez para a nossa vida. Vamos orar? Estamos combinando. Mostra aí, amor. Olha que lindo. Viu? Vamos orar, vamos interceder pela vida do nosso pastor. Pai, nós te damos graças pela vida do teu servo, Pai, que tem se entregado aqui neste altar, Senhor, para poder servir ao teu propósito. A palavra não é dele, Senhor, a palavra é sua. Nós apenas somos teus servos, administrando a mensagem da boa nova, do evangelho, a mensagem que nos transforma, uma mensagem que nos aviva, uma mensagem que ilumina o nosso coração, e assim nós nos colocamos diante da sua palavra. Como igreja, nós te pedimos, fala conosco, nos instrua. Nós temos fome de aprender do Senhor, fome, Senhor, de sermos aqui trabalhados pela sua palavra. Então usa o teu servo com graça, com poder, com sabedoria, Senhor, nesta noite, para falar ao nosso coração, para que de fato, tudo que foi orado ao longo desse culto, diversas vezes, para que nós possamos sair diferentes, assim se cumpra, porque nós cremos que é através da sua palavra, agindo, Senhor, o seu Espírito através dela, que nós sairemos daqui transformados. Assim nós oramos e já te agradecemos no teu nome, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa noite. Que noite maravilhosa. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui. Que bênção, né? Terceiro domingo são os nossos jovens que dirigem o culto. Eu quero louvar a Deus, né? A nossa juventude, né? É corajosa, que está aqui entregando a sua vida. Nós louvamos a Deus. Ficamos felizes de vê-los aqui sendo usados e se permitindo, né? Ministrar os nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Hoje é o Lucas que está como tangedor aqui, né? Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Lucas não. Já ia mudar aqui.
Aí, Lucas, está me induzindo aqui. Provérbios capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 e depois vamos pular para o 7. Diz assim. Na verdade, o versículo 1, perdão. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e as palavras e os enigmas dos sábios. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Meus irmãos, essa mensagem ela nasceu devido à minha história com essa relação com o livro de Provérbios. Toda vez que eu leio Provérbios todos os dias, eu medito em Provérbios e um outro texto, mas sempre medito em Provérbios. São 31 capítulos e eu leio o capítulo do dia de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que, como nós lemos aqui, o intuito é que ele nos dê sabedoria, que nos instrua, sabedoria para a vida. E aí eu faço uma pergunta para você: quantos de nós não desejaríamos voltar no tempo, em algum momento da nossa vida, porque nós não agimos com sabedoria? Quantos de nós, se tivéssemos o poder de voltar atrás em alguns momentos da vida, nós não voltaríamos sem pensar duas vezes? E talvez a gente admita e fala assim: nesse dia me faltou sabedoria. Me faltou sabedoria com as palavras, me faltou sabedoria para gerir as minhas emoções, me faltou sabedoria com uma pessoa que feri, me faltou sabedoria para ser alguém tão impulsivo, me faltou sabedoria para conduzir a minha vida espiritual, me faltou sabedoria com a minha família. E eu poderia ficar aqui um bom tempo falando sobre arrependimentos que nós teríamos e temos devido à falta de sabedoria. Uma palavra que não demos, o perdão que não liberamos, a entrega que não fazemos, o orgulho que sustentamos, a mágoa que nutrimos. Meu Deus, quantos arrependimentos nós teríamos. O tema da mensagem de hoje, ele é pertinente. O tema da mensagem de hoje é decisões que definem destinos. Porque eu entendo que qualquer decisão, ela vai definir o destino da nossa vida. A nossa vida é feita de decisões, irmãos, amém? De pequenas decisões. Não só apenas as grandes decisões, mas as pequenas decisões, elas ditam aquilo que a gente está vivendo. Você hoje é o resultado das decisões que você tomou no passado. Você amanhã será a decisão do que você decidir fazer hoje. Quando eu falei sobre arrependimentos, sobre voltar no passado, tem muita gente que sofre por isso. Tem muita gente que está aqui e está presa no passado porque lhe faltou sabedoria. E talvez você desejaria voltar no passado, mas é impossível acontecer isso. Mas não sofra mais pelo passado. Você pode hoje decidir fazer tudo diferente. E a partir de hoje, o seu futuro será diferente. A partir de hoje, o seu presente já será diferente. Nós somos seres humanos que queremos soluções rápidas. E nós queremos soluções rápidas. É impressionante como o mundo tem acelerado a gente. É impressionante como o mundo tem colocado a gente num automático. E se a gente não vigiar, a gente quer que Deus faça tudo no nosso tempo, que as soluções venham e caiam como mágica, ou que Deus faça sempre algo para a nossa vida. Ué, pastor, mas o intuito não é esse? Não. Eu quero dizer para você que por desejar tanto soluções rápidas, a gente tem ficado ansioso, a gente está não entendendo que Deus está tentando produzir sabedoria em nós. E Deus está tentando produzir a solução dentro de nós. Solução muitas vezes não virá de fora. Deus produzirá, escute isso, Deus produzirá a solução dentro de você. A solução vai acontecer dentro, no seu interior. Porque isso é sabedoria.
Sabedoria, quando a gente olha para o significado de sabedoria, sabedoria é a habilidade dada por Deus para compreendermos a realidade, para viver de maneira correta, eficaz e de maneira piedosa em qualquer área da nossa vida. Isso é sabedoria. Eu conheci tantas pessoas e talvez você esteja aqui. Essa mensagem nasceu devido a um incômodo santo que Deus gerou no meu coração de ver tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas com potencial, tantas pessoas que poderiam estar vivendo tantas outras coisas em Deus, mas não estão vivendo por falta de sabedoria. Talvez a sua casa seja um reflexo de uma série de decisões que não foram nada sábias. Talvez a sua vida espiritual seja o resultado de decisões nada sábias. Talvez a vocação que Deus colocou em cada um de nós, que entregamos a vida a Cristo, nós temos uma vocação. E eu vou ser mais profundo e vou muito mais além. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero dizer que tem uma vocação de Deus para você. Porque você nasceu com um propósito. Você não nasceu e Deus catou alguma coisa no armário dele no céu e vai encaixar um propósito para você. Não, na verdade o propósito nasceu antes de você. Você só não entendeu isso ainda. Talvez você só não entregou a sua vida à vocação, mas Deus quer dar sabedoria a nós essa noite, para dizer: Deus, produza toda a solução que o Senhor tem para os problemas que se apresentam na minha vida. Porque talvez eu esteja esperando demais as coisas lá de fora, mas o Senhor quer derramar sabedoria sobre as nossas vidas essa noite, para produzir solução em nós, para que nós possamos ser a solução e a resposta no mundo. Nós estamos esperando a solução e Deus está falando: eu quero produzir solução dentro de você. E aonde você for, quando você chegar na sua casa, quando você sentar com os seus filhos, quando você se relacionar com o seu cônjuge, saberá que Deus está fazendo de você a solução. Você será a solução para a sua casa. Deus colocará poder dentro de você, sabedoria, porque sabedoria é poder de Deus. Porque todo o conhecimento que temos, se não tiver sabedoria, será um conhecimento desperdiçado. Se toda a inteligência que Deus nos deu não tiver sabedoria, será um conhecimento desperdiçado. Tornará a gente certamente pessoas arrogantes, que vai despejar o conhecimento sem nenhum propósito. E Deus está falando: deixa eu te dar sabedoria para administrar todo o conhecimento que eu tenho te dado, toda a inteligência que eu te dei. Talvez você seja uma pessoa sensível espiritualmente demais, talentosa, com vários dons de Deus, mais de um dom. Mas se não tiver sabedoria, todo esse dom será desperdiçado ou nunca será usado da maneira correta. E Deus está falando: eu dei um dom a você. Eu te dei essa sensibilidade porque ela não vem de você. Foi eu que estou produzindo essa sensibilidade no seu interior, mas você precisa de sabedoria. Você precisa saber usar isso para a minha glória. Você precisa saber usar isso para edificar a sua casa, a sua vida espiritual e as pessoas ao seu redor. Sabedoria é isso. Você está entendendo por que é tão urgente essa mensagem? Amém? De verdade, você está entendendo isso? Você entende o quão é necessário nós termos sabedoria? Você entende que é tão necessário a gente entender? E eu quero falar aqui que o livro de Provérbios, ele vai tratar 5 grandes áreas da vida. A primeira grande área que o livro de Provérbios trata é o relacionamento com Deus. A segunda grande área que o livro de Provérbios trata é sobre o caráter pessoal. A terceira grande coisa que o livro de Provérbios trata é sobre família. Como você saber gerir a sua família, como educar os seus filhos, como viver um relacionamento saudável com o seu cônjuge. A quarta coisa é que eu estou querendo pregar Lucas, né? Estou a falar o Evangelho de Lucas de novo. A quarta coisa que Provérbios nos ensina é sobre relacionamentos, além da família. Nos ensina a lidar com as pessoas, com os nossos irmãos em Cristo, saber lidar com a sociedade, com as pessoas no seu trabalho. Provérbios te ensina tanta coisa, e a quinta e a última coisa, que é a grande área da nossa vida, é trabalho e recursos. Provérbios nos apresenta a importância de trabalhar e o valor do trabalho, mas também saber administrar os recursos. Mas hoje, o que Deus tem para a nossa vida, aproveitando uma série de mensagens que o nosso pastor tem trazido e tem edificado e abençoado esta igreja. Porque a gente não coloca o dedo na boca e vê para onde o vento está apontando, não. Nós somos direcionados pelo Espírito, irmãos.
Tem um espírito que governa essa igreja e dirige ela. E a jornada do crescimento é aquilo que Deus tem para a vida da igreja. E se eu fosse você, entrava nessa onda. Porque quem estiver naquilo que Deus está fazendo vai ser levado e vai crescer para a glória de Deus. Agora, se você não quiser, irmãos, vai ficar para trás. E Deus não quer isso. Eu não falo isso, eu falo isso com dor no coração. Entra na onda, porque Deus está levando a gente para um lugar de crescimento. Deus quer fazer você romper espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, que estão há 30 anos na caminhada cristã e estão crescendo, estão evoluindo. Mas tem pessoas que estão vivendo o mesmo ano 30 vezes. 30 vezes no mesmo ano, o mesmo ciclo, o mesmo processo, não aprende. Precisamos de sabedoria. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que um relacionamento correto com Deus é o primeiro tópico. Nós precisamos de temor de Deus. Nós lemos o versículo 7 que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, significa que todo relacionamento com Deus ele vai começar aonde? No temor. Não existe relacionamento com Deus que começa na emoção, que começa... O relacionamento correto com Deus começa no temor. Eu preciso dizer para você que temor não é medo. Temor não é ter pavor de Deus. O verdadeiro temor de Deus, irmãos, é uma reverência profunda a Ele. A palavra temor, nesse sentido, é um respeito profundo ao Senhor, uma reverência profunda, uma admiração. Porque quando olhamos para Deus, nós vemos que todo o significado da vida, que todo o destino que nosso, da humanidade, está na mão de um único Senhor, de um único Deus, de uma única pessoa. Então, temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus não é medo de ir para o inferno, porque Ele tem poder para lançar. Mas o temor de Deus, que começa um relacionamento correto com Deus, que nos faz crescer, é um temor onde a gente olha para Deus e entende que Deus ele é soberano, de que eu reverencio esse Deus que formou e criou a minha vida. Quando eu olho para isso, e eu tenho uma ilustração que nos ajuda a entender. Pense em você homem, você mulher que dirige, e você está numa estrada onde tem um grande precipício do lado e a estrada é bem estreita. Eu te pergunto, você vai andar a 150 km por hora? Não vai. Você vai ter que colocar o pé no freio, você vai ter que respeitar os limites, sabe por quê? Senão você vai cair. Você está vendo o precipício? E o temor a Deus é mais ou menos isso. É um homem respeitando os limites de Deus. Respeitando que, se eu não respeitar os limites de Deus, existirá uma consequência dessa desobediência. Eu lembro de uma história, contei ela de manhã, mas eu lembro de uma história que me encantou sobre esse relacionamento de um filho com um pai. Um pai levou o seu filho pequeno para uma trilha, e eles estão caminhando durante muito tempo, e de repente o filho começa a ganhar confiança, ele começa a correr na frente do pai. E chega um determinado momento que esse pai grita o nome do filho. Pai. E esse filho ele vai parar, não por medo do pai. Ele para porque o pai ele está vendo que lá na frente, se o filho continuasse naquela velocidade, ele cairia. Tem um barranco. O filho para imediatamente, não com medo, mas porque ele entende que esse pai consegue enxergar mais longe do que ele. Temer a Deus é isso. Temer a Deus é saber que Deus coloca limites na nossa vida, não para roubar a nossa felicidade e nem para tirar o prazer que a gente acha do que é a vida. Os limites de Deus são para proteger a gente. As limitações que Deus coloca, quando a gente olha para a lei, nós podemos entender que uma das coisas que Deus criou a lei, porque a gente olha a lei do Senhor como se fosse algo para tirar o prazer da vida, para tirar a alegria da vida. Crente não pode nada, pelo contrário, toda a lei do Senhor é para proteger o homem de se destruir. Todos os limites de um pai é para proteger o seu filho dos perigos da vida. Porque se Deus, irmãos, eu vou falar algo para você, você vai concordar comigo. Se Deus não colocasse limites, nós nos destruiríamos facilmente. É por isso que a primeira coisa que nós precisamos é do temor a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Quando eu olho para Isaías no capítulo 6, é um texto que faz
alusão àquilo que a gente está pregando hoje. Quando eu olho para esse relato da visão de Isaías, me encanta. Porque Isaías vai ter uma visão e ele vai ver a glória de Deus enchendo o templo, ou parte da glória de Deus enchendo o templo. Porque é impossível Deus revelar a sua glória e o homem suportar. Homem nenhum suportaria a glória de Deus, o peso da sua glória. Glória a Deus por isso. Porque a distância de Deus para nós, a santidade de Deus, é algo, irmãos, que se Deus pesasse a sua glória e não restringisse a sua glória sobre nós, nós seríamos fulminados imediatamente. Porque Deus é santo, Deus é poderoso. E sabe por que eu e você não somos consumidos? Por causa da graça de Deus chamada Cristo Jesus. Porque quando esse Deus ele olha para nós e nós não somos consumidos porque ainda pecamos, você só não é consumido, eu não sou consumido. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê as suas obras, Ele vê o sangue e a obra de Cristo sobre as nossas vidas. Ele vê o nome do seu Filho e a obra do seu Filho estampada nas nossas vidas. E é essa obra que nos cobre, é essa obra que nos guarda, é essa obra que nos protege. É essa obra que quando Deus olha, nós somos aceitos e podemos ter esse relacionamento de novo com Deus por causa da obra de Cristo. Então não bata no peito não e dizendo, olha, eu sou bom e eu consigo fazer as coisas porque eu faço muitas obras, eu sou um crente que não falta nenhum culto, que eu dizimo, que eu sei fazer muitas coisas, tenho muitos dons. Não, nada disso impressiona a Deus. Nós não somos consumidos, nós conseguimos falar com Ele e temos a presença dEle aqui por causa de Cristo. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa de um Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, o véu foi rasgado e nós temos agora livre acesso com esse Deus poderoso, santo, imutável. Esse é o nosso Deus. Isaías vê a glória de Deus e quando ele vê a glória de Deus, isso aqui me encanta e eu vou ser didático conosco essa noite. Isaías vê a glória de Deus enchendo o templo e sabe qual é a reação de Isaías? Senhor, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías está falando? Deus, eu reconheço o tamanho do meu pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Só é possível alguém temer a Deus quando você conhece quem Deus é. Um homem e uma mulher que teme a Deus é porque teve a revelação de um Deus santo, de que Deus é um ser totalmente separado, é um Deus puro. Eu amo a declaração do profeta Abacuque quando diz, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quando nós vemos isso, quando temos essa plena clareza de que Deus é santo, de que é um Deus transcendente, um Deus grandioso, majestoso. Quando viu a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a plenitude de Deus, a santidade de Deus, só uma coisa lhe restou: reconhecer que ele era um homem pecador, estava diante da santidade do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: a libertação não é quando o demônio sai de uma pessoa, é quando o Espírito entra e governa ela. A libertação de alguém é quando você tem a revelação de que Deus é santo. Ninguém é liberto de verdade quando não tem o entendimento de que Deus é santo, poderoso, é um Deus santificado. Você pode ter uma ideia de Deus, mas o temor vai nascer, sabe quando? Quando eu entender que eu sou um pecador, de que eu sirvo a um Deus poderoso e santo. E é por isso, sabe quando é que o temor de Deus nasce na prática? Eu vou dizer para você algumas coisas. O temor de Deus aparece quando você fala a verdade, mesmo que mentir beneficie você. O temor de Deus nasce quando você rejeita uma tentação, mesmo que ninguém descubra. O temor de Deus nasce ou nasceu em você quando você aceita uma correção em vez de justificar os seus erros. O temor de Deus está em nós quando a gente consulta a vontade de Deus antes de fazer a nossa vontade. O temor de Deus está em nós quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos. O temor de Deus, irmãos, está em nós quando nós entendemos que a nossa opinião não está acima da vontade de Deus, da palavra de Deus. O temor de Deus, irmãos, resumindo, ele vem antes de você administrar o dinheiro. O temor de Deus vem antes da família.
O temor de Deus, ele vem antes da sua liderança na igreja. O temor de Deus vem antes de relacionamentos. O temor de Deus, ele tem que nascer antes. Por isso nós precisamos de temer a Deus. A segunda coisa, antes de passar para a segunda coisa, o segundo tópico, uma pergunta para a gente pensar. Quem é que governa a nossa vida? Quem é que governa a sua vida? É você ou é o Deus que você diz temer? Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos ter um coração reverente ao Senhor. Nós precisamos entender quando a gente entra num culto como esse, nós estamos diante de um Deus santo. Ah, mas ele é meu pai, mas na casa do seu pai você faz o que você quer? Você faz o que você quiser, você fala o que você quiser na casa do seu pai? Talvez no pai humano ele aceita, mas Deus é santo. Ele é amoroso, mas ele é justiça. Ah, Deus é amoroso e eu me entrego a esse Deus, mas existe um temor. Você sabe, irmãos, ninguém vai para o céu com medo de ir para o inferno, porque temor não é isso. Talvez eu esteja pregando aqui, talvez você tenha entendido dessa forma, deixa eu ser claro com você. Temor a Deus não é ter medo de ir para o inferno. Deus não quer nenhum dos seus filhos com medo de ir para o inferno, olhando para ele como se fosse um Deus barbudo, irado no céu, um Deus ditador, um Deus tirano. Não, não é isso. O que Deus quer de nós, filhos e filhas, é que olhemos para ele com amor. É que olhamos para ele e fala, Deus, eu não peco por amor ao Senhor. Não é com medo de ir para o inferno. Não é para passar uma santidade vazia, religiosa, para alguém, para dizer que eu sou um santinho. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você não peque quando ninguém está vendo, porque você o ama. Porque quando vem o pecado, você fala, eu não vou ceder ao pecado por amor ao meu Deus. Eu não vou ceder a isso, eu não vou trair minha esposa, o meu marido. Não é porque eu quero passar uma boa impressão na sociedade, mas porque eu tenho um respeito profundo pelo meu Deus. Eu não falo mal dos outros quando ninguém está vendo. Eu não aceito uma tentação. Não é para passar uma santidade externa, exterior para alguém. Eu não faço isso porque eu amo a Deus. Porque eu tenho um profundo respeito ao meu Pai. Eu conheço a Ele. É por isso que nós paramos de pecar e não aceitamos mais o pecado. O temor a Deus nasce aí. Quando você passa a dizer, Deus, eu não peco, o pecado vem, ele é gostoso, é prazeroso pecar, porque a nossa alma pede isso, o nosso interior deseja o pecado, a gente deseja isso, mas quando nasce o temor de Deus dentro de nós, a gente vai lutar contra o pecado e vai dizer, Deus, o pecado veio, mas eu rejeitei por amor ao seu nome, eu rejeitei o pecado por amor à sua palavra, eu rejeitei o pecado por amor à sua santidade, por amor à sua pureza, à sua grandeza, à sua majestade santa. Deus, eu te amo. Tem um homem temente aqui, tem uma mulher temente ao Senhor. Não precisa ninguém ver, não preciso de plateia, só eu e o Senhor, os meus pensamentos. Deus, o Senhor tem o meu amor quando ninguém está vendo, o Senhor tem o meu amor quando ninguém pode me aplaudir, o Senhor tem a minha devoção, o Senhor tem o meu temor diante do nosso relacionamento. Nós precisamos temer a Deus. A segunda coisa, o segundo tópico é... Agora esquentou aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, nos batiza essa noite com um batismo de temor santo. Espírito Santo, eu não estou aqui, Senhor, para entreter uma plateia, o Senhor sabe disso. Espírito Santo, o mundo está precisando de homens e mulheres que temam o seu nome. Não, Senhor, nós precisamos temer. Tem filhos dentro de casa precisando de pais que temem ao Senhor. Os filhos precisam olhar para os seus pais e ver um homem e uma mulher que temem a Ti, Jesus. Senhor, nos batiza essa noite com um temor santo. Nos devolva o temor, Senhor. Se a gente perdeu em algum momento essa reverência, esse amor a Deus nos resgata e nos lança para esse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que atua no meio da sua igreja. Nos devolva o temor, Senhor. A segunda coisa é um discipulado contínuo. O caminho do crescimento em sabedoria está aqui. O caminho do crescimento em sabedoria. Olha comigo o verso 8 e o 9, por gentileza. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Porque será um diadema de graça sobre a sua cabeça
e colares no seu pescoço. Sabe o que o proverbista está dizendo? Que o grande perigo é a gente abandonar a sabedoria. Porque se o temor é o princípio da sabedoria, a instrução contínua é aquilo que sustenta o nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa é que a gente pode entender aqui, irmãos, sobre um crescimento, sobre um relacionamento correto com Deus, de decisões que definirão o nosso destino. É de que eu não preciso só ter apenas o temor a Deus para começar um relacionamento com Ele, mas eu preciso ter um coração ensinável para continuar aprendendo com Ele. Eu digo para você, irmãos, que uma pessoa sábia de verdade, à luz da palavra, não é a pessoa que sabe de tudo, mas é uma pessoa que está continuamente com o desejo de aprender e crescer em Deus. É uma pessoa que entra num lugar como esse, é uma pessoa que quando abre a palavra, é uma pessoa que quando ouve um conselho, ouve uma correção bíblica, ela está aberta para aquilo porque ela deseja crescer. É uma pessoa que tem um coração ensinável. Existe um perigo enorme, porque, para pensar comigo, uma pessoa nova na fé, é natural que a gente espere dela que ela deseje crescer. Ela sabe que precisa aprender. Ela sabe que precisa crescer. Alguém que se converteu agora, alguém que está naquele primeiro amor, nas suas primeiras obras, naquele encanto, que tudo é novo para ela. Essa pessoa, ela sabe que precisa aprender. Agora o problema, sabe qual é? São os experientes. O problema somos nós, os pastores. Somos nós, os líderes. São vocês, líderes, que estão aqui. São os pais. São os profissionais da fé. São os profissionais da sua área. O perigo está nos cristãos maduros. O perigo está naqueles que abandonam o aprendizado e um coração ensinável. Porque alguém que está perdendo o seu coração ensinável, ele nunca vai dizer, eu não preciso aprender mais nada. Nunca falará isso. Mas ele vai dizer, eu já sei disso. Uma pessoa que está perdendo o seu coração ensinável, em qualquer área da sua vida, ela vai dizer, eu já sei disso, eu já ouvi isso, pastor. Pula para outra. Você está lendo esse capítulo, mas eu já conheço toda a Bíblia. Não, eu já conheço esse conselho. Não, no meu matrimônio ninguém se mete, porque eu já sei tudo no meu casamento. Não, ninguém pode. A instrução bíblica não precisa me ensinar a ser pai e mãe, porque eu já sei tudo sobre criação de filhos. Já sei tudo sobre o meu pai e minha mãe. Já sei tudo sobre ser um bom filho. O problema somos nós, os experientes. E a minha mensagem hoje é para os novos convertidos, mas muito mais para nós, os experientes. Não perca o seu coração ensinável. Toda pessoa que chega para mim, pastor, eu quero ser discipulado, a primeira coisa que eu falo para ele, nunca perca o seu coração ensinável. Facilmente a gente vai perdendo, irmãos. A gente vai entrando aqui e vai começando a se acostumar com as coisas. Parece que a palavra não tem mais o mesmo efeito dentro de nós. Parece que as instruções bíblicas, as mais simples. Sabe por quê? Por essa ânsia de conhecimento que a gente tem, de saber tudo, conhecer tudo. A gente despreza aquilo que é simples. Só que aquilo que a gente despreza, o que é simples, é o que está destruindo o seu relacionamento com Deus e na sua casa. É isso que está deixando o nosso evangelho apático, mirrado. É isso que está secando os olhos, secando a lágrima dos olhos, me perdoem. É isso que está deixando o nosso coração se esfriar e não é mais aquecido com nenhum louvor, nenhuma palavra, nenhum abraço, nenhum sorriso. É por isso que o nosso tempo de devocional com Deus cada vez mais está sendo negociado e diminuindo, porque a gente está perdendo um coração ensinável. É por isso que às vezes a gente está aqui expressando e às vezes Deus está se derramando, mas o coração está tão duro, dizendo, eu já sei disso. A minha pergunta é genuína, é sincera. Eu não pergunto isso para constrangê-lo, é sincero. Como é que está o seu coração hoje? Seu coração continua sendo ensinável? O seu coração ainda continua sendo ensinável? A palavra de Deus ainda te confronta? Ainda recebo a correção com humildade? Ou já cheguei ao ponto de acreditar que eu não preciso aprender mais nada?
Será que nós, os experientes, chegamos a esse ponto de que a gente não precisa aprender mais nada? Eu digo para você, irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. E quem desejar crescer em Deus, tem um lugar sempre mais profundo para você ir. Sempre tem um lugar onde Deus vai se revelar mais para você. Salmo 25:14 vai dizer que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam e o temem. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero saber a intimidade do Senhor. Eu quero que os segredos de Deus sejam soprados dos meus ouvidos. Eu não me contento, irmãos, em apenas trazer a mensagem e não saber que Deus está compartilhando os segredos daquilo que Ele quer fazer em Vargem Grande, pastor Joel. Eu quero saber o que Deus quer para a minha família. Eu quero saber o que Deus vai fazer nos próximos dias em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu quero saber o que está no coração do meu Senhor. Eu quero saber o anseio de Deus para a humanidade, para esse tempo, para 2026. Eu não sei você, mas eu anseio isso. Eu não quero ser alguém que está sendo levado com o automático da vida. Eu quero saber, mas para isso precisam ter homens e mulheres que buscam a Deus e temam o seu nome e que tenham um coração ensinável dizendo: Deus, eu estou aqui para dizer, a palavra é a mais simples possível. Na verdade, eu nem me esforço para trazer grandes palavras e falar do grego, do hebraico. Isso fica para a escola bíblica. Aqui não. Aqui é o simples que dá certo. É o simples de quando Jesus sentava para falar da simplicidade com parábolas, para ser o mais simples possível. Para dizer, o que me importa não é que você se impressione com o meu ensino. O que eu quero é que você entenda a essência do meu ensino. Deus não está aqui, irmãos, e não usa ninguém. E Deus no seu ministério terreno, Jesus no seu ministério terreno, não queria impressionar ninguém com a sua eloquência. Deus queria que as pessoas fossem salvas. Jesus queria que as pessoas fossem transformadas. O que Jesus queria é que o evangelho entrasse no coração de um homem duro e transformasse num homem quebrantado. Esse é o desejo do nosso Senhor, de que o evangelho entre numa mulher cheia de marcas da vida, com um coração duro. E o evangelho entre, depois de tantos nãos da vida, o evangelho dizendo um grande sim para ela: filha, eu te aceito, eu te restauro, eu te renovo. Esse é o evangelho. Mas para isso nós precisamos ter um coração aberto, ensinável e disposto a crescer todo dia. Você entrou aqui para aprender de Deus? Você veio aqui apenas apresentar os seus argumentos? Eu veio dizer: Deus, meu coração hoje é um coração ensinável. Deus usa 3 coisas para mudar o homem. E eu vou falar para vocês. Muitas das vezes a gente não está atento àquilo que Deus está fazendo para nos ensinar. A primeira coisa que Deus usa para moldar o nosso coração é a palavra de Deus. Eu te pergunto, você se submete à palavra, você ouve a palavra, você respeita a palavra de Deus? Eu não estou dizendo para você confiar no homem, ainda que um homem que pregue precisa ter autoridade, a autoridade do homem vem daquilo que ele vive e que prega. Mas Deus nos molda pela sua palavra. Eu pergunto para você, quantas mensagens você ouviu que Deus dando uma chance para tratar aquilo que precisa ser tratado em você? Você honra a palavra de Deus? Existe temor no seu coração dizendo: Deus, eu estou ouvindo a tua palavra. E ela vai cair, Senhor, hoje num coração ensinável. A segunda coisa que Deus usa para moldar o nosso coração são as pessoas. Irmãos, Deus coloca pessoas ao seu lado para te ensinar. E muitas vezes, a sua esposa que está do seu lado, Deus colocou ela, até com os erros dela, para te ensinar. E às vezes o nosso coração dos homens, os maridos, eu vou falar aqui, está tão duro, que a gente não está prestando atenção naquilo que Deus está tentando gerar em nós. Você, esposa, também, Deus colocou esse marido do seu lado para ensinar com os erros dele também. Deus usa as pessoas, irmãos. Sabe por que Deus ele quer que nós venhamos caminhar em comunhão, uma comunidade de fé? É porque é só aí que a gente vai ser testado na nossa sabedoria ou não. E Deus está tentando moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida. E Deus está tentando deixar o nosso coração ensinável, colocando pessoas ao nosso redor. E Deus coloca pessoas estratégicas, irmãos, ao nosso redor para nos ensinar, para falar de Deus para nós.
E muitas vezes não é de uma maneira declarada, muitas vezes é no convívio que as pessoas vão ensinando pra gente. Porque uma pessoa que tem um coração ensinável, uma pessoa que tem um coração aberto para crescer, ela aprende até no comportamento das pessoas sem ela falar nada para ele. Só o proceder de uma pessoa já te ensina, porque você quer aprender tanto. Você aprende com os acertos, mas você também aprende com os erros. Você aprende o que fazer, você aprende o que não fazer. A terceira coisa que Deus usa para moldar o nosso coração, e aqui vai pegar um pouquinho, são as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias da vida para dizer se você tem um coração ensinável ou não. E Deus está nos ensinando com as circunstâncias. Eu faço uma pergunta para você genuína de novo. Quantas circunstâncias você foi submetido na sua vida e você não atendeu aquilo que Deus estava tentando gerar em você? E a pergunta do Espírito essa noite, ele fez para mim, eu faço para você, é: quantas circunstâncias mais precisam acontecer para você aprender o que Deus está tentando te ensinar? Será que você precisa perder mais alguma coisa? Será que... Porque as circunstâncias, ela tem uma didática por trás disso. Porque tem muita coisa que Deus evitou você passar, mesmo que você tenha buscado elas. Amém? Tem muita coisa que Deus livrou a gente, que a gente buscou e Deus livrou. Isso é uma regra? Não. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é bíblico. A lei da semeadura é para crente e para quem não é crente. O que você semear na carne, você pode ter certeza, você vai colher na carne. Mas o que você semear no Espírito, em sabedoria, você também vai colher no Espírito em sabedoria. O que você semear na tua casa em sabedoria, você vai colher isso. Fica tranquilo. Mas o que você está semeando também na carne, você vai colher nisso. Não se engane, de Deus não se zomba, Paulo vai dizer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. As circunstâncias, irmãos, estão gritando, e eu falo aqui para você. A terceira coisa que eu falo: ninguém se torna sábio, irmãos, apenas por começar bem, mas se torna sábio por permanecer ensinável. Terceira e última coisa, para a gente finalizar a mensagem da noite. A terceira e última coisa que eu preciso ter, além do temor e do coração ensinável, é a obediência ao Senhor, às orientações de Deus. Porque a obediência é a evidência de que eu sou um homem e uma mulher sábio. Amém? Eu acho que você não entendeu. A obediência é a evidência de que eu sou um homem sábio ou uma mulher sábio. Amém? A obediência. Porque uma coisa é eu dizer que eu temo a Deus. Uma coisa é eu dizer que eu tenho um coração ensinável. Uma outra coisa é eu viver numa vida de obediência àquilo que Deus está me orientando ser e fazer. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, quando eu olho para Números 13, eu lembrei disso, em casa, tem os 12 espias. Vocês sabem que Israel estava na iminência de entrar na terra prometida. E aí esses 12 espias vão para espiar essa terra, e os 12 voltam com um relatório de lá. Só que se dividem lá, e a divisão não foi muito justa, porque 10 deles voltaram com um relatório ruim, dizendo: olha, não dá pra gente entrar porque tem gigante, a gente vai ser consumido, destruído, não vai dar. Ou seja, bateu insegurança, bateu incredulidade, os sentimentos, porque os olhos viram. Agora 2 deles, Josué e Caleb, voltaram com um relatório diferente, dizendo: não, nós vamos entrar, é pra gente ir conquistar esse lugar. Sabe qual é a diferença? Porque a gente acha que a obediência é um sentimento. Porque uma pessoa que teme a Deus, tem um coração ensinável, ela jamais vai perguntar para os seus sentimentos: o que eu estou sentindo agora para obedecer a Deus ou não? Ela nunca vai perguntar isso. Agora um homem, uma mulher, um jovem que teme a Deus, que sabe ao Deus que serve, sabe o Pai que tem um coração ensinável, tratável, aberto, quebrantado, um coração aberto, que está crescendo em fé, esse não vai perguntar os sentimentos, ele vai perguntar assim: o que Deus disse. Ele não vai perguntar: o que eu estou sentindo hoje? Vontade de ir para a igreja ou vontade de não ir? Vontade de obedecer ou vontade de não obedecer? Negociar com o pecado ou não negociar?
vontade de avançar ou vontade de desistir de tudo. Não é isso que um homem, uma mulher que teme a Deus e tem um coração ensinável pergunta. Ele não pergunta para os seus sentimentos, porque o coração do homem é enganoso. Ele vai perguntar o que Deus disse. Qual é a palavra que está sobre as nossas vidas? Porque foi isso que Josué e Caleb, eles cederam. Falaram, não, o que Deus disse? Deus disse que nós iríamos conquistar. Então a palavra de Deus para nós é obedeça. Obedeça e viva pela palavra de Deus. O que Deus disse para você? Eu tenho certeza que Deus nunca disse para você recuar. Eu tenho certeza que Deus nunca disse para você reter o perdão. Eu tenho certeza que Deus nunca disse para você desistir da igreja. Eu tenho certeza que Deus jamais falou para você, desista da sua vida. Eu tenho certeza que Deus jamais falou para você, desista da sua vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus jamais disse para você, recua, desista mesmo, negocia com o pecado, não viva uma vida de santidade. Eu duvido que Deus disse isso. Eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Pai, Ele disse para você, avança. Seja uma mulher santa, seja um homem santo, porque o meu Espírito está sobre você, está sobre a sua vida. Você não está nessa sozinho, tem o meu Espírito conduzindo você. O meu Espírito está sobre a sua vida. Olha comigo o verso 23. O verso 23 vai dizer assim, irmãos. Olha comigo isso aqui. O verso 23 vai dizer, de tudo... Não, perdão, pulei demais aqui. Verso 23 vai dizer, tenham ouvidos a minha repreensão. Eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Glória a Deus por isso. Eis que darei o meu Espírito sobre vocês. Irmãos, Deus não quer um povo com informações sem o Espírito dele. É por isso que Deus deu o Espírito dele para nós. Sabe por quê? Porque eu não obedeço porque eu sou bom. Você não obedece a Deus porque você aprendeu algumas regras e aprendeu o evangeliquez, o gospel. Não é isso. Você não obedeceu porque aprendeu a ser igreja. Você não aprendeu por causa de regras da religião. Você não obedece a Deus porque você quer se parecer bonitinho para as pessoas. Você obedece a Deus por causa do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Porque é o Espírito Santo que conduz a gente, que santifica a gente, que produz em nós uma obediência santa. Ele derramou o seu Espírito sobre nós. E sabe qual é a consequência da obediência? No verso 33 e último, para a gente poder louvar. O verso 33 vai dizer, mas os que me derem ouvidos, ou seja, os que me obedecerem, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você quer crescer? Tem um lugar de crescimento para você. E qual é esse lugar? É a obediência. Sabe por que você vai habitar seguro? Livre do temor do mal? Porque o lugar mais seguro da terra é a obediência. Você sabe o que protege a sua vida espiritual? A obediência. O que nos protege é a obediência a Deus. Provérbios 1, então, a gente pode começar a louvar o Senhor. Provérbios 1, então, nos ensina que os destinos não são construídos em um único grande momento. Eles são construídos por pequenas decisões repetidas todos os dias. Todos os dias. A voz que você ouve, a instrução que você aceita, a correção que você recebe, estão moldando o lugar onde a sua vida chegará amanhã. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente, sem repreensões, e ela lhe será concedida. Tem alguém que necessita da sabedoria de Deus? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando essa canção, pode começar a cantar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, por gentileza. Os diáconos da igreja estarão atentos aqui. Você pode... Aqui é um ambiente seguro. Não é momento de você olhar para o pastor, olhar para o Ministério de Louvor. Curva a sua cabeça. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
Romanos 7 vai dizer: adquira a sabedoria com tudo que tens. Quem é que está disposto a perder tudo para ter a sabedoria de Deus? Meus irmãos, olhando por essa mensagem, Tiago nos dá uma palavra dizendo que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de forma generosa, abundante. Tem uma medida de sabedoria de Deus para derramar aqui sobre nós. E eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Talvez você tenha tanto potencial, talvez você esteja pensando em tantas oportunidades que passaram porque você não teve sabedoria. Talvez tantas coisas que você precisa administrar no seu interior, falando: Deus, eu preciso de sabedoria, porque nem tudo vai ser resolvido aqui na terra, mas Deus vai te dar sabedoria para você administrar qualquer problema. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e, por favor, não venha titubear. Deus quer derramar sabedoria sobre você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, porque nós queremos que Deus dará sabedoria. Nós servimos a um Pai que derrama sobre nós. Por favor, não se escandalize. Às vezes com uma doideira que sai aqui, não é heresia não. Não é heresia. Mas se Deus abrisse os olhos espirituais de algumas pessoas aqui, você veria uma mão grande. Uma mão grande de Deus derramando sabedoria sobre nós. Sabe por quê? Porque quando você sai para trabalhar, você precisa de sabedoria para gerir as relações que tem lá. Tem tantas pessoas que estão lutando com as suas emoções e precisam de sabedoria para lidar com as suas emoções, para entender aquilo que está acontecendo aqui dentro. E eu vou ser mais além. Por favor, libere o corredor. Isso, os diáconos. Tem pessoas aqui, pastor Joel, pastora Juliana, tem pessoas aqui que estão numa transição espiritual. É isso mesmo. É por isso que você está vivendo tantos conflitos no seu interior. É porque Deus está pegando você e está levando você para um lugar de crescimento. É por isso que você está num conflito, sabe? Entre as suas convicções antigas e aquilo que Deus está tentando gerar de novo em você. Deus está tentando trazer uma revelação da sua palavra, da sua intimidade para você, jovem que está aqui. Você é adulto, você que tem poucos anos de caminhada, mas você que tem muitos anos de caminhada. Ah, Deus está tentando levar você para um nível maior. Glória a Deus, de crescimento. E eu quero orar essa noite, no nome de Jesus. Pastor, eu vou pedir para o Senhor orar. O nosso pastor, o anjo dessa igreja, ele fará essa oração de novo. Eu vou pedir, o pastor Joel está orando, a pastora Juliana estará ministrando sobre vocês, o Mio, e Deus derramará sobre nós, pastor Joel, sabedoria. Já está derramando. A unção do Espírito de Deus derramando sobre os jovens. Sabedoria para administrar quando vier a tentação. Quando vier a tentação, pastor Joel, Deus dará sabedoria espiritual na sua palavra, para você viver o seu chamado. Pessoas que estão querendo recuar do seu chamado, Deus vai dar sabedoria para você. No nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Desde de manhã essa palavra está mexendo com a gente aqui. Se você pode dizer que você recebeu a palavra dos últimos tempos importante, você pode falar hoje. Hoje eu recebi uma das palavras mais importantes da minha vida. Mais importante da minha vida. Se você negligenciar essa palavra de hoje, você pode perder toda a sua vida. Todas as bênçãos que Deus já separou para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, não tenho mais o que falar do que já foi falado aqui, Pai. Porque a tua sabedoria está sendo derramada sobre essa igreja, sobre esse púlpito, ó Pai, e sobre os nossos corações nesta noite, ó Pai. E nós não queremos perder a oportunidade de receber a sabedoria. O provérbio diz que ela grita nas esquinas, ela grita nas ruas, e nessa noite ela gritou na PIB Vargem Grande. Quem me deseja, quem me quer, quem me deseja, quem me quer, a sabedoria está clamando aqui nessa noite. E nós estamos dizendo, eis-me aqui, sabedoria. Eis-me aqui, sabedoria. Nós te queremos. Nós queremos mais de ti.
Nós queremos mais de Ti, porque a sabedoria de Deus chama-se Jesus. A sabedoria de Deus chama-se Jesus. E nós queremos Jesus em nossas vidas. Senhor Deus, aqui estão meus irmãos rendidos ao Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós temos falhado. Nós reconhecemos, ó Pai, que temos andado, ó Pai, ó Deus, à mercê da nossa própria mente, nossa intuição, nossos olhos que são enganados facilmente, ó Pai, por esse mundo mal. Mas nesta noite, ó Pai, nós nos arrependemos e pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ser conduzidos pela Tua sabedoria, Pai. Queremos aprender com esse que escreveu Provérbios, Salomão. Um dia Deus deu a ele a oportunidade de pedir qualquer coisa, e ele pediu só uma coisa: sabedoria. E nessa noite o nosso pedido é como o de Salomão. Senhor Deus, sabedoria. Eu quero sabedoria para ser pastor dessa igreja. Eu quero sabedoria para dirigir o meu lar. Eu quero sabedoria para crescer, ó Deus, espiritualmente. Eu quero sabedoria do Senhor para gerir tudo na minha vida. O Senhor tem colocado sobre as minhas mãos, ó Pai. E nessa noite também a tua igreja está aqui, rendida ao Senhor, rendida à tua sabedoria. Que haja um derramar de sabedoria de Deus sobre essa igreja. Como um vento impetuoso, ó Pai, venha sobre nós, poder do Espírito Santo, ó Pai, gerando a sabedoria do Senhor, gerando o temor do Senhor, ó Pai. Porque tudo começa no temor ao Senhor, ó Pai. Em saber, ó Pai, que Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Não, Senhor Deus, nós não queremos ter medo do Senhor, não. Mas queremos, ó Pai, reverenciar o Senhor, a Tua presença gloriosa, amar a Ti pelo que Tu és, ó Pai, pela Tua imensidão, ó Pai. A Tua palavra hoje foi clara, ó Pai. Se a Tua glória derramar aqui nesse lugar, nós seremos extinguidos, ó Pai. Mas, ó Deus, tem aqui, ó Deus, a graça e a misericórdia do Senhor que não deixa nós sermos consumidos, ó Pai. E nessa noite, ó Pai, queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, experimentar a sabedoria do Senhor, buscando o temor ao Senhor, que tudo começa no temor. Gere um temor nessa igreja, gere um temor nos jovens, gere um temor nas meninas, gere um temor nas meninas, meninos, ó Pai, em temer o Senhor, em reverenciar o Senhor e colocar o Senhor no lugar devido em nossos corações, ó Pai. E a partir dali, Senhor Deus, nós venhamos, ó Deus, experimentar, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, ó Pai. Ah, Deus, temor do Senhor, coração ensinável e obediência à Tua palavra, ó Pai. É os três conselhos dessa mensagem de hoje, ó Pai. Temor do Senhor, coração ensinável, ó Pai, e obediência, ó Pai. Nunca seremos obedientes, ó Pai, se não tivermos temor, ó Pai. Nunca seremos obedientes, ó Pai, se não tivermos um coração ensinável, ó Pai. Portanto, nessa noite, ó Pai, batiza a Tua igreja, ó Pai, com a sabedoria do alto, ó Pai. Ó Deus, nós queremos avançar. Estamos dentro de uma jornada do crescimento, ó Pai. E, ó Deus, hoje, ó Deus, experimentando, Pai, não temos como continuar sem a sabedoria do Senhor, ó Pai. Queremos sabedoria para ganhar a vargem grande. Queremos sabedoria para pregar o Evangelho. Queremos sabedoria para ser igreja. Queremos sabedoria para gerar os recursos que aqui o Senhor vai colocar sobre a nossa responsabilidade, ó Pai. Queremos sabedoria pelo dinheiro, o Senhor vai nos dar, Senhor Deus. A prosperidade o Senhor vai dar a cada membro dessa igreja. Queremos sabedoria, ó Pai, porque se não tivermos sabedoria, nós não queremos recurso nenhum, Pai. Porque se o Senhor nos der recursos e sabedoria, nós vamos nos arrebentar todo, Pai. Nós vamos afastar de Ti, nós vamos, ó Deus, pecar mais. Mas se o Senhor nos der primeiramente sabedoria, aí o Senhor vai poder mandar recursos. O Senhor vai poder mandar, ó Deus, coisas boas, ó Pai. Porque nós saberemos gerenciar aquilo que o Senhor colocar sobre as nossas mãos, ó Pai. Não adianta o Senhor mandar 1000 membros para essa igreja, ó Pai, se nós não tivermos sabedoria para viver, para sermos igreja. Não adianta o Senhor mandar 10.000 membros se nós não temos sabedoria para ser igreja. Queremos sabedoria para ser igreja, sabedoria para pastorear, sabedoria para sermos pastoreados, sabedoria para sermos, ó Deus, ensinados pelo Senhor, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu poder essa noite. Espírito Santo de Deus, gere em cada coração, Pai, um desejo profundo de sabedoria. Que amanhã cada um de nós teremos sede, Pastor Diego, de abrir a Bíblia e ler Provérbios.
Que amanhã, segunda-feira, terça-feira, tenhamos sede de ler Provérbios. Eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero a tua presença, Senhor Deus. Que seja uma verdade na tua igreja, ó Pai. Porque não iremos em lugar nenhum se não praticarmos essa palavra que recebemos aqui hoje, ó Pai. Levante as tuas mãos. E agora, que o amor de Deus, ó Pai, a graça, a infinita graça de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, e as doces e eternas consolações e direção do Santo Espírito de Deus, seja com a igreja aqui, de mãos estendidas, recebendo a tua sabedoria, ó Pai. Seja por Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode dar glória a Deus bem forte e aplaudir o Senhor? Deus abençoe, boa semana, vamos viver a glória do Senhor.